Olá, meus amores! Na nossa aula de literatura, nós vamos começar a trabalhar o livro Omar, o menino que gostava de placas. O autor é Tião Souza e as ilustrações do livro é Vanessa Alexandre. Então, peguem o livro de vocês e vamos juntos embarcar nessa história. Vamos lá? Essa é a história de um menino chamado Omar. Ele gostava de colecionar placas de sinais e das placas que tinha, sabia o significado de cada uma. Sabia, por exemplo, que o E cortado apenas com um traço significava que naquele lugar era permitido parar, mas não era permitido estacionar. E se o E estivesse sobre ele um X, ali, naquele lugar, não era permitido parar ou estacionar. Uma placa que trazia uma mulher com o dedo indicador sobre os lábios estava dizendo que naquele lugar era necessário fazer silêncio. Quando saía para andar com seus pais, caminhava lendo o significado de todas as placas que encontravam pelas ruas onde passavam e, cheio de entusiasmo, ia traduzindo para os dois. Os pais de Omar, quando podiam, davam de presente para o filho placa de sinalização. Cada vez que isso acontecia, os três faziam a maior festa com a nova placa e corriam juntos para pesquisar o significado, até encontrar. No dia que Omar completou 8 anos, os seus pais lhe deram de presente, embalada em um papel bem bonito, uma placa. Que sinal estaria ali? Perguntava-se o aniversariante, enquanto ia abrindo a embalagem. Estranho, muito estranho. Na nova placa não havia nenhum sinal ali. Nada estava escrito. Nada estava escrito ali. Ela era diferente de todas as outras placas que ele tinha. Meio confuso, Omar perguntou aos seus pais: "Por que essa placa não sinaliza nada? Eu não sei o que ela quer dizer." O pai de Omar olhou para o filho com carinho e fez um sinal para que ele tivesse paciência, porque a sua mãe iria explicar. "Meu filho", disse a mãe com um tom carinhoso, "é muito importante aprender a entender os sinais. Eles indicam por onde devemos ir ou não, o que é permitido e o que é proibido. Um dia, quando você for maior, saberá distinguir, mesmo que as placas não estejam presentes, por qual caminho você deverá caminhar e vai acabar criando os seus próprios sinais para comunicar às pessoas o que você é, do que você gosta, o que permite e o que não admite. E nessas placas sem sinal que lhe demos de presente, o seu pai e eu gostaríamos que você desenhasse ou escrevesse uma frase que pudesse orientar a sua vida, ajudando-lhe a não se desviar do caminho do bem, uma espécie de lição para a vida inteira." "Não precisa ser agora, meu filho. No momento certo, você saberá", disse o pai. Omar havia entendido que os seus pais sabiam ler naqueles sinais o cuidado e o carinho que os dois sentiam por ele. Os anos se passaram e muitas outras placas se juntaram à coleção de Omar. Aquele sem sinal continuava lá e ele ainda estava procurando a frase ou o sinal que iria lhe acompanhar por toda a sua vida.
Viver é isso, ficar o tempo todo se equilibrando entre escolhas e consequências. Jean-Paul Sartre. No dia em que completou 18 anos, Omar acordou bem cedinho e apresentou para os seus pais a placa que havia recebido em branco há alguns anos. Nele estava escrito: viver é isso, ficar se equilibrando, ficar o tempo todo se equilibrando entre escolhas e consequências. Os três se abraçaram, sinalizando carinho, respeito e cuidado. Omar havia aprendido que era livre para fazer escolhas, mas tinha o dever de assumir as consequências das escolhas feitas. E fim de história. Nessa história, nós vamos ler um pouquinho sobre o autor e sobre a ilustradora da história, né? O autor, ele se chama José Sebastião de Souza Júnior. Ele nasceu no Ipaúí, interior da Bahia. Ordenou-se padre por 26 anos, encontrando-se licenciado. Ele tem mestrado de Ciências e Religião, é professor do ensino médio na cidade de Una, no interior da Bahia. Gosta de escrever contos infantis de cunho didático, dentre os quais escreveu Aprendi a Dizer Não, A Menina e o Girassol, O Pum do Pato, o qual concorreu ao concurso literário Alane, Filó. A Formiguinha que Gostava de Filosofar, Filó, a Menina que Falava com a Lua, Filó e a Borboleta Sírmia, O Pirulito de Açúcar. Faz parte da antologia Os Sete Pecados Capitais, de autoria do escritor e jornalista Cássio Cavalcante, com um texto sobre vaidade em processos de publicação. Então, aqui tem um pouquinho da biografia do autor da história. Sobre a ilustradora, né? Ela fala que eu sou ilustradora e autora infanto-juvenil de livros de imagens. Já ilustrei muitos livros infantis e didáticos. Participo como convidada de exposições pelo Brasil e pelo mundo. Realizo as atividades literárias nas escolas. Alguns dos meus livros já foram distribuídos em outros países, como México, Moçambique, na África, né? Já ilustrei muitos livros com adaptação para o braille e uso de caracteres ampliados. Diversos livros que ilustrei foram selecionados por programas do governo e o meu livro de imagens, O Dia em que Encontrei o Meu Amigo, foi escolhido para o PNBE 2012 e Secretaria de Cultura de Fortaleza. Então, aqui tem um pouquinho sobre a história do autor e da ilustradora, né? Do livro Omar, o Menino que Gostava de Placas, né? Eu quero que vocês façam como tarefa, né, na aula de literatura, que vocês façam, né, a tia fez uma leitura para vocês apresentando o livro, mas eu quero que vocês façam nessa aula a leitura, tá, desse livro novamente, e a partir da leitura desse livro, vocês vão responder as atividades no livro de Trabalhando a Literatura, na página de número 39 e 40. Tá? Aí na próxima aula de literatura, nós vamos desenvolver mais atividades e nós vamos comentar mais coisas acerca do livro Omar, o Menino que Gostava de Placa. Então, assim que encerrar esse vídeo, né, esse breve vídeo, vocês vão fazer a leitura novamente do livro e vão responder como atividade de hoje a página 39 e 40 do livro de Trabalhando a Literatura. Então, um beijo, meus amores, e uma boa tarefa!